Pessoal, vou fechar a aula com dois exemplos interessantes dessa questão da integral inferior e integral superior, certo? Olha só. Esses exemplos estão aqui na página 126 do livro, tá? Para depois quem quiser ver. Exemplo 1. Seja uma função, deixa eu colocar aqui, exemplos, para fechar a aula com chave de ouro aqui. Exemplos. Seja a função f, de AB em R, dada por f de x é 0, se x é racional, f de x é 1, se x é irracional. Claro que é um caso bem bizarro de função. Né? F de AB é uma função com infinitas descontinuidades. Né? F de AB em R, dada por. Mas isso vai acarretar numa consequência para a integral inferior e integral superior dela. F de x igual a 0, se o x pertencer a Q, se ele for racional, e f de x igual a 1, se o x não pertencer a Q, se ele for irracional. Então, o que acontece com essa função? Em termos de, se a gente for fazer, ó, como ele diz aqui, se a gente for fazer uma integral inferior ou superior dela. Bom, antes de fazer a integral superior, como a integral inferior e a integral superior, elas vêm de soma inferior e soma superior, vamos primeiro imaginar o que seria uma soma inferior e uma soma superior dessa função, cujo gráfico mal dá para fazer, né? Porque se eu for fazer aqui o gráfico, eu vou colocar aqui um eixo x, vou colocar aqui, tá, tudo bem, vamos imaginar que o intervalo AB está aqui, mas não vai dar para fazer muito bem esse gráfico, porque como é que eu vou em todo ponto? Imagina que o eixo Y está aqui, então a altura do 0 é a altura do eixo X, imagina que, vamos supor que a altura do 1 estivesse aqui, como que eu vou fazer em todo ponto racional é 0? Nossa, como é que eu vou? Não tem números racionais tão perto quanto você queira aqui. E tem números irracionais tão perto quanto você queira. Então, não é duas retas paralelas o gráfico dela, mas parece quase que, se eu tentar desenhar, vai ficar quase como duas retas paralelas, apesar de não ser isso. Então, é um gráfico meio difícil de fazer. Bom, soma, o que é a soma? Ele faz primeiro qual ali? Inferior. Então, outro detalhe importante. Para fazer soma inferior e superior, precisa de uma partição. Seja uma partição P genérica qualquer. Seja P igual a T0, T1 até Tn, uma partição genérica qualquer do intervalo AB. Uma partição de AB. Aí, o que seria a soma inferior e a soma superior? Vocês lembram da fórmula. A soma inferior de F em relação à partição P, ela é igual à somatória de igual a 1, somatória de igual a 1 até N, dos mzinhos I, os mínimos da função em cada intervalinho desse. Né? Imagina que a partição está aqui, T0, T1, T2, T3, até chegar no último T aqui, vamos supor que seja o T4. Em cada intervalinho desse, você tem o mínimo da função mi, que vai ser sempre 0, porque em qualquer intervalo que você pega, tem número racional para fazer a função dar 0. Isso é lá do capítulo 2, a gente tinha visto isso. Lembra que no capítulo 2 a gente viu que todo intervalo não degenerado, aberto ou fechado, intervalo AB onde A é diferente de B, aberto ou fechado, ele contém números racionais e irracionais. Esse foi um resultado lá do capítulo 2, ainda no curso de análise 1. Tá? Então, qualquer intervalinho desses aqui da partição vai ter números racionais que vão fazer a função dar 0. Então, esse mi aqui vai dar sempre 0. Deixa eu só terminar a fórmula. A soma inferior vai ser, então, ti menos 1, que no caso, por esse motivo que eu disse, vai dar 0. Porque vai ficar, no lugar do mi, vai ficar 0 vezes ti menos 1, que vai dar igual a 0, vírgula, para você não esquecer a razão, pois existem xi pertencente a racionais
em todo intervalo ti menos 1 até ti. Da mesma forma, existem sempre irracionais também. Então, a soma superior de f em relação a qualquer partição genérica p dessa função vai ser somatória de igual a 1 até n, emão, no caso da soma superior, é o emão, é o máximo da função no intervalo. ti menos 1. Então, isso aqui é igual a quanto? Bom, se na função, olha bem a fórmula da função como é que é. Quando x não pertence a racionais, a função vale 1. Em todo o intervalinho aqui da partição que eu pegar, vai ter número irracional. E nesse número irracional, a função vai valer 1. Então, o máximo emão i da função em todos esses intervalos é sempre 1. Então, isso aqui vai ficar igual a somatória de igual a 1 até n, uma vez ti menos 1. E se eu abrir esse somatório, então, quer dizer, se eu abrir o somatório, a gente já abriu ali no começo da aula esse somatório, né? Porque ele ficou assim, somatório de igual a 1 até n, ti menos 1. Se eu expandir, ele vai ficar tn menos t0, que é igual a b menos a, ponto final. Então, olha que curioso. A razão disso é de ter dado 1 aqui, né? Eu não vou nem falar, porque eu já comentei aqui na gravação, é porque tem números... O fato de ter dado 0 aqui é porque tem números racionais em todo o intervalo ti menos 1 até ti. Por isso que dá 0 aqui. Tá? A presença do 0 aqui, eu até escrevi aqui embaixo, tem sempre racionais. Só que tem sempre também números irracionais em todo o intervalo. Então, o máximo da função dá sempre 1. Tá? Uma vez. Olha lá. Então, isso acarreta nesses valores para soma inferior e soma superior. Então, qual é a conclusão? Conclusão. A soma inferior de f em relação a p deu igual a 0. Isso para toda a partição p. Para toda partição p. Isso implica que, daí, né, o que é a soma inferior? A soma inferior, ela é o ínf das somas inferiores. O que é a soma inferior? Ela é o sup. O que é a integral inferior? A integral inferior, fx dx, é igual ao sup para toda a partição P das somas inferiores. Só que as somas inferiores, para toda a partição P, deu 0. Qual que é o sup de um conjunto que só tem o 0 lá dentro? É 0. Então, isso aqui é igual a 0. A integral inferior dessa função bizarra aqui deu 0. E a integral superior? Bom, a soma superior genérica para qualquer partição P, a gente viu ali na conta acima que deu B menos A. Isso para toda partição P. Daí, a integral superior de A até B, f de x dx. O que é a integral superior? Ela é o ínf das somas superiores. Para todas as partições P. Ínf para todas as partições P das somas superiores de f em relação a essas partições. Mas veja, a soma superior todas deram um valor fixo B menos A. Então vai ser ínf de um conjunto que tem apenas o número B menos A lá dentro. Então quanto é que vai dar esse ínf? B menos A. Então você percebe que a integral inferior deu 0, integral superior deu menos A. Deram diferentes. Olha o que ele comenta aqui. Ó. A soma inferior, como a gente viu, é 0. A soma superior... Olha lá, que eu falei. Ele até deixou escrito aqui. Todo o intervalo TI menos 1 até TI tem números racionais e irracionais. Então, o mínimo ou ínfimo da função em todos esses intervalos vai ser 0, eminho i igual a 0, e o emão i, que é o sup, é o máximo, vai dar 1. Então, soma inferior é 0, soma superior é B menos A. Mostrei as contas lá para vocês. Assim, f não é integrável. Você não tem a integral de A até B de f. Por quê? Porque a integral inferior deu 0, a integral superior deu B menos A. Elas deram diferentes. Tá? É que aqui ele tinha comentado que a gente pulou aqui, né? A função integrável é justamente a função onde a integral superior e a integral inferior são iguais. Né? Olha lá.
uma função limitada de-se integrável quando sua integral inferior e sua integral superior são iguais. Eu acabei sem querer pulando, esqueci de falar esse parágrafo aqui. Tá? Mas eu já tinha falado isso aqui antes, durante a aula. Né? Esse valor comum é a integral de Riemann de f, indicado por integral de a até b. Então, nesse caso desse exemplo, depois na aula de amanhã eu vou voltar nisso aqui, no caso desse exemplo, a integral inferior e superior deram diferentes. Então, ela não é integrável. Tá? Agora, para fechar a aula, o exemplo 2. Imagina que a função mais simples que a gente conhece é a função constante. Só para fechar a aula aqui. Função constante, até porque acabou a lousa também. Função constante. Imagina que você tem aqui, exemplo 2. Função constante, f dois pontos, de a até b, em R, constante. Constante. F de x igual a C. Aí, vamos pensar de novo a questão da soma inferior, soma superior. Então, seja uma partição genérica, seja P igual a T0, T1 até Tn, uma partição qualquer do intervalo AB. Tn, uma partição de AB. De AB. Ok. Então, soma inferior de F relativamente a essa partição genérica P é igual os valores mínimos. Agora, pensa bem, uma função constante. Qual que vai ser o valor mínimo dela em cada intervalo, se a função é constante? I igual a 1 até n, valor mínimo da função mi em cada subintervalo, ti menos 1. Olha que interessante isso aqui. Turma, se uma função é constante, f de x igual a c, o valor mínimo dela em cada subintervalo vai ser c. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar somatório de igual a 1 até n, c vezes ti menos 1. Certo? Então, você pode colocar o c para fora do somatório. Esse somatório a gente já viu várias vezes na aula, ele vai dar b menos a. O resultado disso aqui é c vezes b menos a, mas é o mesmo valor que vai dar a soma superior. Soma superior de f em relação à partição P, que é igual o somatório de igual a 1 até n com o valor máximo, mas a função é constante. Então, esse valor máximo também vai dar vai dar c, função constante igual a c. Então, vai ficar somatória, de igual a 1 até n, c, ti menos 1, que vai dar a mesma coisa, vai dar igual a c, b menos a. Então, evidentemente, a integral superior, a integral inferior de a até b, f de x dx, que é o supremo das somas inferiores, vai ser o supremo desse número fixo aqui, c vezes b menos a. Vai ser igual à integral superior de a até b, f de x dx, que vai ser o que é a integral superior? É o inf das somas superiores. Inf do número fixo cb, mesma coisa que é c vezes b menos a. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Olha lá. Tanto o mínimo como o máximo é c, porque a função é constante. Tanto a soma inferior como a superior dá c vezes b menos a. Assim, f é integrável. A integral dela deu esse valor comum da integral inferior e da superior, que é c vezes b menos a. Tá? Encerro aqui a aula de hoje. Já vou postar agora à noite mesmo